Hello everybody! Welcome to our live! Sejam muito bem-vindos! Vamos iniciar mais um dia de live, mais uma aula falando de modal verbs. Deixa eu já até colocar aqui no quadro, os modal verbs que nós vamos falar sobre hoje. Enquanto isso, vai comentando um hi teacher aqui embaixo, um good evening, pra eu ver quem já tá aqui na live com a gente. Olha só, hoje nós vamos ter a parte 2 do modal verbs, certo? Então, ontem nós falamos dos verbos modais, deixa eu só dar... Parece que tá meio torto, né? Não sei, vou verificar ali depois. Nós ontem falamos sobre os verbos modais could, can, could e may, certo? Hoje vamos dar sequência, vamos falar de mais 2 verbos modais, especificamente... Vamos falar do verbo modal should e do verbo modal would. Eu expliquei para vocês que nós vamos dividir em partes, né? Então, tem outros verbos modais? Tem. Amanhã a gente vai pegar o restante, tá? Eu tô dividindo em partes para não sobrecarregar vocês de assunto em uma aula só. Hoje, então, vamos falar especificamente dos contextos. Em que situações nós utilizamos o should e o would no inglês, tá bom? Então, se você tem dificuldade de utilizar eles, fica aqui para nossa aula, que vocês vão poder praticar, pegar em frases. Hello, Tata, Helena, good evening. Charles, que já mandou ali uma rosa para teacher. Quem mais ali em cima? Isabela, Juca, Lucas, Ednei. Thank you, Ednei. Mais tarde a gente comenta de novo. Enfim, deixa eu ver aqui. Já voltando aqui para baixo. Vão comentando um good evening, teacher. Agora, para quem tá chegando hoje, quem não esteve na nossa live de ontem, anúncios. Os dias das lives mudaram, tá? Então agora... Ai, de novo, gente, eu esqueci de mudar aqui. Amanhã eu vou mudar, não vou esquecer. É de segunda a quinta-feira. Eu acho que ainda aqui nos comentários tá aparecendo como segunda a sexta, né? Perdão, eu tenho que mudar isso. Então, de segunda a quinta-feira, nós vamos ter lives de duração de 1 hora, começando às 8h15. Inclusive, tenho, acho que, notícia boa. Ainda não é oficial, mas parece que eu vou poder manter esse horário. Parece que o meu horário oficial vai se manter esse mesmo até março. Março eu vou voltar a ter porque muda, né, o Daylight Saving Time. Vou até voltar a ter disponível às 7 horas da noite, então quem sabe em março a gente já não volta a ter nossas lives naquele horário lá. Mas enfim, então parece que é oficial, tá, gente? De 8h15 vai ser o nosso horário para começar as lives daqui pra frente mesmo, segunda a quinta-feira, tá? Então, já anota aí, eu tenho que também mandar lá no grupo pra vocês, né? E agora que nossas lives vão ter duração de 1 hora, olha, a Titi também foi bondosa com vocês, né? Diminuir a meta de curtidas para 150k de curtidas. Essa meta é para quê? É para liberar o material gratuitamente lá no nosso grupo, na nossa comunidade. Então, se você não está na nossa comunidade ainda, ela é gratuita. Como que você vai fazer para entrar? Você vai acessar essa rede social, pesquisar por Teacher Camila Otaviano, tá vendo? É o mesmo arroba aqui do TikTok. E você vai entrar clicando aqui no link da bio. Essa comunidade, a Teacher manda para vocês os materiais de estudos de inglês. Então, o material com as frases das aulas, quiz de fixação. E além disso, às vezes, ocasionalmente, eu mando para vocês até o link dos vídeos para vocês assistirem das lives, né? Vocês vão lá, então, na rede social vizinha. Pesquisa, @Teacher Camila Otaviano, mesmo arroba daqui. E no link da bio de lá, vocês vão ter acesso a essa página. O quarto botão, olha, tá escrito Grupo Zap Teacher Camila. É por aqui, accept. É por aqui que vocês, então, vão ter acesso, deixa eu entrar aqui no grupo, que vocês vão ter acesso ao grupo. Ontem eu mandei, então, pra vocês, olha só, o material com as frases da aula, em português, o gabarito em inglês, e mandei depois um quiz de fixação com os verbos modais can e could. Tudo isso gratuito, então já entra lá no grupo, que quando nós batermos nossa meta de 150k de curtidas, vocês podem acompanhar por aqui, e é só vocês ficarem dando bastante tap-tap na telinha, né? Nós já vamos, depois da live, encaminhar para vocês o material, tá bom? Então vamos lá, eu vi que tem mais gente entrando. Hello, Jorge, Lira.
bastante gente, ponto. Vamos então iniciar? Ó, hoje nós vamos falar sobre 2 verbos modais. Vocês estão vendo aqui, né? 2 verbos modais, should e would. Ontem eu comentei com vocês que quando nós falamos de verbos modais, estamos falando de estruturas que são para auxiliar a frase. Então vamos relembrar isso rapidão para quem faltou a aula de ontem? Seguinte, vou pegar uma estrutura de frase para vocês entenderem, só que hoje utilizando já começando a utilizar esse should, tá? Por exemplo, you should listen. Se você já souber a tradução, já comenta aqui embaixo. To your mom. Já vou pegar a nossa primeira frase de hoje, então, hein? You should listen to your mom. Qual que é a tradução dessa frase? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês comentem é a tradução, para eu também já poder colocar aqui embaixo. Vamos lá. O que significa? Isso, Gabi comentou, você deve ouvir sua mãe. Especificamente, eu vou traduzir aqui o deveria, tá? Então, ó, você deveria escutar ou ouvir, né, sua mãe. Olha só, vamos analisar então essa frase em português. O should, ele é esse deveria. Só que o que acontece, pessoal? Quando nós utilizamos o should, ele é apenas um auxiliar. Na verdade, eu tenho que pegar um diferente. Vou de azul. Olha, é o verbo auxiliar. Ou seja, se ele é um verbo auxiliar, ele não é o verbo principal, ele não está sendo conjugado. Então, o próximo verbo, que nesse caso é o verbo escutar, ouvir, né? Listen, ele que é o verbo principal. Por isso que vocês, mesmo estando no português, né, no infinitivo, olha só aqui, termina em R, vocês vão pensar, verbo que termina em R, em português e em inglês eu tenho que colocar o to na frente. Não, nessa situação você não vai colocar o to na frente do verbo. Por quê? Porque temos um modal. Então, se tem um modal, não utilizar to, nesse caso aqui, antes do verbo principal, que é o verbo listen, que é o que realmente está sendo conjugado. Então, não é que nem aqui no português, né, que o deveria está sendo conjugado. No inglês, é como se fosse você dever, e aí, conjugar o verbo escutar, né? Você escuta. Fica meio estranho. Você dever escuta sua mãe. Tá errado essa frase em português, mas só pra vocês entenderem ali como é que fica a estrutura deles em inglês, tá? Então, é como se fosse isso. Lembrem-se, então, de não utilizar um to antes, ou um to quando tem um verbo modal, tá bom? Então, pegou essa primeira parte? Então, relembrando, porque, enfim, eu vou ter que relembrar isso de novo amanhã, já que é verbos modais. Agora, já que eu já peguei até uma tradução, uma frase aqui com o verbo should, vocês vão sempre pensar que o should é como se fosse, né, traduzindo para o português, o deveria. Por que eu traduzi como o deveria e não como o deve? Deve fala mais de obrigação. Should, eu não estou falando exatamente de uma obrigação. Should é mais para dar conselho, entendeu? Então, essa vai ser ali a diferença do contexto. Então, deixa eu já escrever aqui embaixo. Quer dizer, deixa eu apagar, porque nós vamos pegar mais exemplos. Tira aí o print se você quiser da tela. Enquanto vocês vão tirando o print, deixa eu só responder aqui uma dúvida. Juliana, e por que esse to depois de listen? Esse to aqui é por conta do verbo escutar. Sempre que você indicar o que você está escutando, o to, o listen, ele é sempre acompanhado da preposição to, se você for indicar ao que você deve escutar, o que você está escutando, ouvindo, tá bom? Listen to, porque tem ali o complemento, tá bom? Esse to aqui não tem nada a ver com esse daqui que vem antes, tá bom? Pegaram ali, deixa eu ver. Deu ali um print, né? Ok, a Juliana já deu um ok. Então, ó, eu vou apagar aqui. Agora, então vamos falar do contexto, né? Should. Hoje, tô tentando utilizar um papel para não ficar tão manchado o quadro. Nós vamos utilizar ele então, ó.
Pessoal, continua aí o tap na telinha que nossa meta hoje, ó, é 150k de curtidas. Falar de conselho, ok? Você deveria escutar sua mãe, você deveria estudar mais, ok? Vamos pegar então outro exemplo? Quero agora vocês comentando, hein? Ó, acabei de falar, né? Você deveria estudar mais. Então vamos fazer essa daí, ó. Você deveria estudar mais. Como é que vai ficar essa frase em inglês? Vamos lá, pessoal? Comentem aí agora. É uma afirmativa. Isso, já tô vendo o pessoal comentando. Exatamente, olha só. Não vai ter o to na frente do estudar. Só coloca o study. Já estamos em 13k de curtidas. Isso aí, pessoal. Tap na telinha. Também vou entrar aqui. Deixa eu só pegar aqui no celular. Que ainda não tinha entrado na live. Agora sim. Vamos lá? Então, ó. Estou dando conselho. Você deveria. You should listen. Tô pensando ainda no anterior. Study. Estudar. Perdão, pessoal. More. Mais. Ok? Então, ó, mais uma observação. Verbos modais, eles não têm conjugações diferentes. Lembra quando nós falamos daquela regrinha que a terceira pessoa do singular, no presente, adiciona o S no final do verbo? Não vamos fazer isso com verbos modais. Então, se nós formos transformar essa frase para ele deveria estudar mais, nós não vamos adicionar o S. Na verdade, aqui vai ficar, ó, vamos utilizar o ele. He, vai ficar igual, na verdade, né? He should study more. Tá? Então, com verbos modais, não aplicamos aquela regra de colocar o S no final, ok? Deixa eu ver os comentários de vocês. É hora, né, pra que apelido? Tava faltando o seu comentário, exatamente. Bom te ver de novo. Estamos com horário novo, você já viu? Eu não tô com xuxinha pra amarrar o cabelo, não sei por que eu fiz isso. Estamos de horário novo, 8h15 da noite, estamos começando. Até mais tarde, né? Pra que apelido? Good evening, saudade. Quem mais? Só tô vendo se tem alguma pergunta, acho que não, né? Tá bom. Então vamos lá? Conselho, vamos utilizar o should. E aqui entra muitas coisas, né? Conselhos, indicação, você deveria ir para aquele restaurante. Conselho e indicação é praticamente a mesma coisa, né? São sinônimos. Então, quando você utiliza o deveria, pensa no deveria, tá? Quando você utiliza o deveria, em inglês vai ser o should, tá bom? Agora, vamos falar rapidão sobre a negativa com should, tá? Quando nós fazemos ou formulamos uma frase na negativa, então vamos pegar essa mesma frase. Você, quer dizer, não, eu não quero desestimular não vocês têm que estudar. Vamos pegar uma outra frase. Não, pera aí. Vou colocar uma outra frase. Com estudar não dá pra colocar isso não. Imagina o pessoal que entra depois na live vai achar que eu tô desmotivando os alunos a estudarem. Vou pegar aqui já do nosso material. Ó. Opa, tô no lugar errado. Já tô pegando lá do material, que se vocês baterem nossa meta de curtidas, 150k de curtidas, a gente vai liberar pra vocês lá no grupo, hein? Vamos de... Você não deveria faltar a aula hoje, agora sim. Isso, agora... Essa frase para motivar vocês a estudarem mais. Então, ó, você não deveria faltar a aula hoje. Quando nós temos uma negativa, o modal, que nesse caso é o deveria, ele vem também na frente do não.
E não só isso, temos como fazer uma contração aqui. O que é uma contração, professora? Quando nós juntamos as duas palavras, tá? O should e o not, deixa eu colocar já aqui embaixo. Então, ó, o should, deveria, mais o not, que é o não, né? Quando nós juntamos, vai virar a contração shouldn't. Quando vocês forem pronunciar o verbo modal should, esse L, você não vai enrolar bem a tua língua como a gente geralmente faz com o L no inglês, né? Ele é bem sutil. Should, should. Ele, na verdade, não é um L que você enrola na boca. Ele é mais um L que você só empurra a língua um pouquinho pra frente. Should, should. Repitam. Mesma coisa vai acontecer com o verbo modal would, would, ok? Na verdade, aqui nem empurra pra frente, nem, é como se nem falasse bem o L, né? Ele é muito sutil. Então, cuidado pra você também não estar pronunciando should. Já vi gente falando assim, né? Would. Tá errado essa pronúncia. Should, would. Finge que nem tem o L ali porque ele é muito sutil, tá bom? Só empurra um pouquinho pra frente a sua língua. Ok? Então, nessa hora de você pronunciar a contração com not, shouldn't. Shouldn't. Ok? Temos, então, como... Por que a gente vai fazer a contração, né? Temos como fazer essa contração até para evitar pausas e a nossa frase ser até mais fluida. Vamos pegar isso agora no exemplo, ok? British to, ok? Quer dizer, como é que é ele que eles falam should? Eu acho que é igual no britânico. Na verdade, vou verificar, mas acredito que sim, Gabilon. Não quero te passar informação incorreta, mas acredito que vai ser a mesma coisa. Eles não pronunciam bastante ali o L, até porque nem tem como. Por isso que eu já até falei que não. Mas eu vou verificar pra você, eu já te dou um retorno. Eu vou ver ali rapidão. Vamos rapidão, então, só antes de eu fazer isso, pegar essa tradução. Vou apagar aqui essa parte, para não interferir. E agora vamos fazer a tradução da frase inteira, ok? Você não deveria... Ah, já respondi aqui, ó. Tem que colocar o don't? Não. Colocar o don't antes do should é errado? Sim. Por quê? Você está adicionando aí dois verbos auxiliares. O should, o deveria, o verbo modal, ele já é o auxiliar. Então, nunca vocês vão utilizar do, does, have, que às vezes também é um auxiliar, né? O verbo to be como auxiliar, junto de um verbo modal. Se você tem um verbo modal na frase, é ele que vai ser o auxiliar. Se for uma negativa, é ele que vai fazer a contração ali com not, tá bom? Então, ó, você, you, deveria não, né? Coloca na frente. Já vou até fazer com a contração, hein? Que acabamos de pegar. You shouldn't. Então, no lugar do o, a gente coloca o apóstrofo, né? Miss, de faltar a aula class today. Faltar, na verdade, tem outro que eu lembrei aqui. Pode ser o miss, mas também tem um skip. Qualquer um dos dois, skip, miss, vai ser no sentido de faltar, tá? You shouldn't skip class today, ok? Deixa eu até ver qual foi que eu coloquei aqui no material pra vocês. Eu coloquei com skip. Então vamos ter esse daqui, na verdade. Mas o mesmo não estaria incorreto, não. Eu usei skip. Ótimo, Helena, também. Aqui eu também acabei colocando. The class está errado. You shouldn't miss the class. Não está errado utilizar o the, só que como a aula você já está falando de uma aula em específico, não precisa definir ela mais ainda, não precisa adicionar ali o artigo, tá? Então essa frase fica, na verdade, melhor sem o artigo. Ok? Vamos então agora para o would. Porque, ó, só lembrando, vamos daqui a pouco pegar as interrogativas, mas óbvio que, como é auxiliar, se for uma pergunta, você coloca aí na frente do sujeito. Vamos pegar isso na hora de fazermos as práticas. Já vou passar agora para o would, tá? Para dar tempo de depois pegar o material com as frases. Então, vamos lá. Vamos agora falar do verbo modal would.
Nossa, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Alguém que também é professor, lida com quadro. Gente, o que tá acontecendo? Que meu quadro tá ficando manchado. Não ficava manchado antes. Não sei o que tá acontecendo. Mas enfim. Se alguém tiver uma dica, pode colocar aí nos comentários. Wood. Deixa eu pegar uma outra caneta. Essa daqui já tá falhando. Deixa eu ver aqui. Ó, bem melhor. Would. Vamos começar a falar que would não vamos ter uma tradução exata para ele no português. O should tínhamos, né? Deveria. Would não tem. Por quê? O que ele faz? Basicamente, quando em português nós pegamos verbos como o verbo ir e transformamos ele num iria. No inglês, para a gente pegar um verbo, por exemplo, o verbo go, né, que é o verbo ir, e transformar nesse iria, esse ia no final do verbo, nós adicionamos o would na frente. Would go. Então, would go significa iria. Nesse caso aqui, a gente utiliza bastante para falar de condicionais, né? É um dos usos do would. Mas enfim, então, qualquer verbo, tirando os verbos que já vimos que tem uma tradução possível ali, como deveria, o poderia, conseguiria, tirando esses 3 verbos, todos os outros verbos que vocês quiserem deixar com esse ia no final, em inglês você vai adicionar esse would na frente. Já vi alguém comentando ali o would like, gostaria, exatamente, tá vendo? Então a gente pegou o verbo gostar, vou colocar aqui em cima, ó, gostar, que é o verbo like, certo? E aí, para eu deixar ele como gostaria, o que eu faço? Eu adiciono o would na frente. Would like. Gente, qualquer que não seja aqueles 3. Deveria, conseguiria, poderia. Ah, eu leria um livro agora. I would read a book. Eu comeria isso. I would eat that. Eu jogaria futebol. I would play soccer. Qualquer, gente, tá? Qualquer um vocês podem utilizar o would na frente, que ele vai deixar com esse ia no final, tá bom? Então, por isso que nós não temos uma tradução para ele, porque na verdade ele só tá auxiliando na estrutura do verbo. Perceberam? Aqui ele é até mais fácil de vocês lembrarem como um verbo auxiliar, né? Então, quando que nós utilizamos o would? Em que contextos, ok? Pode repetir o leria? Would read. I would read that book. Eu não me lembro qual foi a frase que eu fiz. Mas would read, ok? Então, ó, vou apagar aqui rapidão. Primeiro contexto. Nós utilizamos bastante would para pedidos. Pedidos. Principalmente em restaurantes. Vou até colocar entre parênteses. Restaurantes. É uma forma mais educada, formal, de você fazer um pedido. Então, em vez de você utilizar o could, que não estaria incorreto, pode utilizar, tá? Mas uma outra opção para você fazer aquele mesmo pedido que nós aprendemos ontem, por exemplo, da água, acho que foi o copo d'água que a gente fez ontem, né? Podemos falar então, ó, eu gostaria de um copo d'água. Olha só, eu gostaria de um copo d'água. Opa, o que foi isso? E o que foi isso também, né? D'água. Ok? Então, nesse caso, gostar, verbo like. Só que para deixar com esse ia no final, vou adicionar o would na frente. Ok? I would like. Olha só. I would like a copo of water. Copo de água. Ok? I would like a cup of water. É bem comum. Os nativos
para fazer pedido, geralmente, acabam utilizando esse formato, tá bom? Só é prática, mas também se você quiser decorar, né, gostaria como would like, também vai ajudar vocês na hora de você formular a resposta. Isso daqui dá para memorizar, isso daqui não vai ter erro, tá? Na hora de você aplicar. Que horas começa a aula? 8h15, de segunda a quinta-feira, na verdade, tá, pessoal? Tá errado aqui, tá falando de segunda a sexta, né? De segunda a quinta-feira, na verdade, nós mudamos aqui. Vamos lá, então, ó. Primeiramente, falar de fazer pedidos, certo? Segundo, pra expressar preferência. Então, preferência a gente também acaba utilizando o would like. Would like, ou, na verdade, tem até acho que alguém já até utilizou aqui, né? I would rather. Would rather é até melhor para falar de preferência. Deixa eu colocar aqui, ó. Preferência. Quem foi que falou rather? Preferência. Enfim, quem falou rather, tava certo. Então, would rather. O que significa isso? Vamos traduzir como se fosse eu preferiria, ok? Eu preferiria. Quer dizer, não tem o eu, né? De preferir, tá? Pra falar de preferência, ok? Fica estranho colocar só preferiria, mas tá bom. Porque isso aqui é uma conjugação do eu, mas tá bom. Primeira pessoa, né? Preferiria. Só pra vocês entenderem ali, né? Como que vai utilizar. Então, ó, o Pra Que Pedido já tá comentando uma preferência dele, né? I would rather beans than rice. Eu preferia feijão do que arroz. Então, quando você for falar de preferência, eu preferiria ir ao parque do que a escola, por exemplo. Então, como é que vai ficar essa frase? Quero que vocês agora comentando. Eu preferiria ir ao parque do que a escola, ok? Tem o prefer. Pode utilizar o prefer, não está incorreto, mas melhor combinação utilizando o rather, ok? Qual foi a frase que eu acabei de dar pra vocês? Eu sei que tem eu preferiria, né? Eu preferiria ir ao parque do que a escola, né? Do que... Será que tá cortando? Não, mas eu acho que não vai caber mais ali. Do que a escola. Vamos lá, então comentem aí. Eu preferiria ir ao parque do que a escola. Como é que vai ficar essa frase? Isso. Pera aí, pessoal. Eu sempre fico me perguntando, gente, esse povo que fica atrás desses perfis, que fica comentando coisas obscenas, o que será que passa na cabeça da pessoa pra ela, numa terça-feira, 8h43 da noite, em vez de estar fazendo algo útil da vida dela, ela tá comentando besteira na internet. Olha, é assim, muita falta do que fazer. Nunca saberemos. Nossa, é uma coisa assim que eu não compreendo. Nossa, deve ser criança, não é possível. Deve ser criança, achar que é engraçado. Eu não sei, gente. Olha. Enfim. Vamos lá. E cadê aqui? Ô, Bel, não é você. Não, Bel, você comentou oi, você não comentou besteira. Eu já bloqueei. Teve uma outra pessoa lá em cima que comentou uma besteira que eu fiquei tipo... Pra quê, né? Coitada, não, Bel, pode comentar. Os ois, você tá engajando aqui a teacher. Tá tudo bem. Só assim, né? Tudo bem comentar oi, mas também vamos lembrar que às vezes muita mensagem uma seguida da outra, às vezes interrompe pra teacher não conseguir ver as mensagens das outras pessoas. Mas tá tudo bem, pode comentar ali uns 5 ois, não tem problema não, Bel. Não foi em relação a você não, tá tudo bem. Vamos lá então? I would rather. Vamos utilizar esse would rather, ok? Deixa eu, na verdade, de vermelho. I would rather ir. Não vai colocar o to na frente.
tá? Porque temos aqui o verbo modal e isso daqui tudo junto, tá? Consideramos como fazendo parte daquela regra que a gente falou que o próximo verbo não coloca o to na frente, né? I would rather go. Agora sim, aqui esse ao par que eu estou indicando o deslocamento. Então aqui eu vou ter um to porque ele é o par de deslocamento, tá? To the park. Esse do que, como eu estou fazendo comparação, semana que vem vamos falar mais sobre isso, vai ser o then, ok? Then, como a escola é um lugar específico, posso ir direto school. Não precisa ali do artigo, ok? I would rather go to the park than school, ok? Deixa eu ver aqui. Mas não estaria incorreto se você utilizar o the, mas não é necessário, ele não é obrigatório, tá bom? Como eu faço um pedido em um restaurante sem usar o would. Se você não quiser utilizar o would, você pode utilizar o could. Could I get? A gente falou sobre isso ontem, né? Could I get? E aí você vai falar o que você quer. Esse could I get seria tipo, eu poderia ter, eu poderia obter, né? Could I get a cheeseburger? Eu poderia ter um cheeseburger? Pode utilizar esse formato, tá? Tranquilo aqui? Pedidos, preferência. Deixa eu ver aqui se tá faltando algum. É que assim, vai acabar se encaixando tudo mais ou menos no mesmo contexto. Eu falei, né, de condicional. Eu não vou pegar especificamente a condicional hoje, porque isso é um assunto... Tem tantas condicionais, né? Tem uma específica que a gente vai utilizar o would. A gente vai pegar especificamente essa questão da condicional quando formos ter aula de condicional. Mas seria isso. Quer dizer, vale a pena comentar esse. Da mesma forma que nós utilizamos o would para fazer pedido, também podemos utilizar o would para ofertar para a pessoa. Então, só inverter o papel, né? Falar, você gostaria de água? Agora eu estou ofertando ao invés de estar pedindo. Só para vocês entenderem que também tem essa possibilidade. Mas eu acho bem tranquilo vocês pensarem dessa forma, né? Porque tem o gostaria ali. Só o fato de ter o gostaria ali, vocês já vão, na hora, fazer a ligação de utilizar o would. Mas enfim, pegando então o contexto, oferta, deixa eu sair da frente. Pedido, oferta e falar de preferência, tá bom? Isso, pessoal, o Juca tá comentando, né? Please, tap na telinha. Vamos lá, ó, já estamos em 70k de curtidas, falta 50, falta 80, falta bastante ainda, hein? 80k de curtidas para vocês liberarem material lá no nosso grupo. Vou apagar e agora nós vamos passar apenas para a prática. Tip é gorjeta? Sim. Tip é gorjeta, dica. Tem outros significados além de gorjeta, mas sim, um dos significados é gorjeta. A nossa mascote veio dar um oi, ela tá aqui embaixo. A Pandora. Virou mascote da aula depois que você se machucou, né, filha? Pra quem não sabe, a Pandora, a mascote é uma gatinha. Bonitinha, tá aqui embaixo. Vem aqui. Fala, oi, galera. Vim dar um oi. Uma gorducha. Né, meu amor? Já nem dá pra ver mais. Tá, não sei se dá pra perceber. Dá pra ver onde é que tava ali, onde que eles rasparam o pelo, mas ela não tem mais nem... Dá nem pra ver onde que foi a sutura. Já tá curada. Vamos então pegar agora a prática? Olha só. Primeira frase então. Vamos começar com uma interrogativa, já que já fizemos afirmativas, negativas. Hoje vamos começar então com uma interrogativa aqui na prática, ok? Primeira frase. Deixa eu ver aqui, ó. Primeira frase. Você me ajudaria com este exercício? Então, comentem aí como é que vai ficar em inglês. Esqueci de tirar isso. Você me ajudaria com este exercício? Vou colocar aqui embaixo. Enquanto vocês vão comentando, rapidão,
passar rapidamente as informações para quem principalmente é novo aqui na live. Essas lives, elas ocorrem de segunda a quinta-feira, tá errado aqui de sexta, tá? Segunda a quinta-feira e agora o nosso horário é das 8h15 da noite, ok? 1 hora live por dia. Quando nós batemos nossa meta de curtidas, 150k de curtidas, a Teacher, depois da live, compartilha com vocês lá no nosso grupo o material gratuito com as frases da aula que nós praticamos durante a live, mais um quiz de fixação. Então, como é que você pode fazer para obter isso? Porque é gratuito. É só vocês baterem nossa meta de curtidas, que já tá quase batendo, que libera lá no grupo. Pra você entrar no grupo, você, tô abrindo aqui. Você vai lá na rede social da Teacher, você vai pesquisar por Teacher Camila Otaviano. É o mesmo arroba que o TikTok, tá? Teacher Camila Otaviano. E você vai no link da bio nessa rede social, tá? O quarto botão tá escrito Grupo Zap Teacher Camila. Só clicar e entrar no grupo, que ele é gratuito, ó. Tá aqui em cima, gratuito, tá? Não tem que pagar nada pra entrar. Prometo pra vocês que não é pegadinha, não tem, sabe? Realmente é gratuito, é uma comunidade dos alunos. É por lá que eu mando, então, material pra vocês. Ó, ontem eu já mandei o material quiz de fixação, mais o PDF da nossa aula. E é também por onde às vezes eu mando pra vocês os vídeos das lives, por mais que assim, elas ficam salvas na rede social vizinha. Que inclusive já vou passar aqui pra vocês, olha só. Naquele mesmo link na bio, se vocês quiserem assistir as lives passadas que você perdeu, gratuitamente, você vai nesse canal, nessa rede social. O canal também é o nome Teacher Camila, tá? Otaviano. Você vai ir em playlists. As lives, elas estão todas lá. Tá? Só ficou faltando a live 27 porque deu aquele erro que eu falei pra vocês. Mas enfim, tudo bem, se acabar só perdendo aquela live, né? Mas ó, vocês já viram que eu postei hoje a live de ontem. Live 28 já está ao vivo lá pra vocês. Então quem faltou na live de ontem, que eram os modal verbs can, could e may, já conseguem assistir lá na rede social vizinha, tá bom? Já tô vendo o pessoal indo lá. Espero que vocês consigam entrar. Vamos então fazer isso daqui? Pergunta, você me ajudaria? Olha só, ajudaria, tem esse ia no final. O que a gente faz? Adiciona o would na frente, ok? Então, o verbo ajudar é o verbo help. Para transformar ele nesse ajudaria, would help, ok? Só que temos aqui uma questão. É uma pergunta. Como é uma pergunta, nós vamos separar o modal do verbo ajudar, tá? E o modal, ele sempre vai vir na frente do sujeito. Como que eu vou determinar o sujeito da frase? É só você fazer a seguinte pergunta. A quem você está pedindo ajuda com o exercício? Você, né? Quer dizer, a quem ele está pedindo ajuda ou ela? Está pedindo ajuda a você. Então, você é o sujeito da frase, ok? Você, então, o would, que faz parte aqui do ajudaria, o would ele vai pra frente aqui do você. O help permanece depois do sujeito, tá? Vamos lá, então, ó. Would you help, que é o verbo ajudar. Me, eu. Esse me, ele vai vir depois, porque ele está recebendo ação. No inglês, esse me, ele é um pronome objeto. Daqui a pouco a gente já chega nessa aula dos pronomes objetos. Mas só para vocês entenderem, no inglês o pronome objeto, ele sempre vem depois da ação que ele está recebendo. Nesse caso, que é da ajuda, tá? Então, é help me, sempre depois, ok? With this exercício, exercise. Nossa, não precisava ter feito tão pequeno. Achei que não ia caber. Deu pra entender que isso aqui é um... Deixa eu escrever de novo aqui, ó. Essa última parte eu escrevi muito pequena. Exercise. Ok? Would you help me with this exercise? Você me ajudaria com este exercício? Ok? Nossa, pessoal, eu tô com tanto calor. Eu vou colocar a próxima frase e eu vou sair rapidinho pra eu pegar uma xuxinha, alguma coisa que eu não tô aguentando ficar de cabelo solto. Pera aí, deixa eu colocar então. Próxima frase aqui pra vocês. Fiquem tranquilos. Ai, eu não tirei print. A live fica salva. Como a live fica salva, vocês vão poder ter acesso
depois. E não só isso, né? Vocês vão liberar o material lá no grupo que vai ter essa frase para vocês praticarem depois. Fiquem tranquilos. Vamos agora de afirmativa. Então, eu vou voltar aqui para cima. Olha. Número 3. Nós deveríamos chegar mais cedo para a aula. Nós deveríamos chegar mais cedo para a aula. Então, vão comentando. A teacher já volta. Pera aí. Vai ter que ser isso daqui. Foi o que eu consegui encontrar. Mas não tem problema não. Vamos lá. E aí, vocês já comentaram? Olha, lembra que os únicos verbos que já tem o ia no final, deveria, conseguiria, poderia, já tem o verbo modal próprio. Então, não vamos utilizar o would. Eu sei, causa confusão. Esses que já tem verbo modal próprio, tá horrível isso. Vocês vão utilizar, então, o que se encaixa no contexto. Esse contexto está falando aqui, estamos falando de um conselho, né? Uma indicação. Nós deveríamos chegar mais cedo. Então, nesse caso, vamos utilizar o should. Deveria, deveríamos. Pensem em todas as conjugações ali do dever para sugestão, vocês vão utilizar ali o should, tá? Então, we should chegar, verbo arrive. Não coloco o to na frente, porque antes tem verbo modal. Mais cedo, vamos pegar isso semana que vem. Não é more early. Por quê? Early é um adjetivo. Nesse caso aqui, early. 2 sílabas. Ou é uma sílaba? Vou verificar lá depois pra vocês, mas eu acho que separa. Adjetivo de até 2 sílabas, nós adicionamos um sufixo no final. Er. Então, nesse caso, vai ficar earlier, ok? Foi. Earlier. Para a aula. Earlier, quer dizer, de destino, né? We should arrive earlier to the class. Ok? Então, estaria incorreto colocar o more early. More utilizamos com adjetivos de 3 ou mais sílabas. Então, adjetivos grandes, certo? Que se fôssemos adicionar um sufixo ainda mais... Além de ser uma palavra grande, adicionar ainda um sufixo, tornar ela maior ainda. Não, por isso que existe o more para colocar na frente. Ok? Should, porque é sugestão. Ok? Vamos lá? Peraí. Perdão, pessoal. Vamos lá. Vou apagar, ok? Vamos agora de negativa. Ó, estou pegando frases do nosso material, então vamos continuar, que já estamos quase batendo nossa meta, hein? Faltam mais 15 minutos para encerrarmos nossa live, vocês têm 15 minutos para bater. Zete, hello! Olha o pessoal falando italiano. Italiano eu não falo, não. Kilu, prof, eu faço shadowing, mas não sinto que melhoro. Vou falar então disso no final da aula. A gente já debate sobre essa questão do shadowing. Vou dar umas dicas pra você, então, melhorar ali o que você pode fazer de diferente, tá? A gente já fala mais sobre. Negativa agora? Acho que é, né? Olha só. Eu não mudaria o plano de estudos agora. Vamos nessa frase? Eu não mudaria
o plano de estudos agora. Como é que vai ficar essa frase? Ellen, bora bater a meta, bora! Robson, você tem curso? Cheguei agora. Pessoal, já vamos comentar então rapidão daqui do cronograma, enquanto vocês comentam? O que acontece? A teacher, curso gravado, a teacher não tem. Por quê? Para você aprender um idioma, você tem que praticar. E não é só com essas aulas de gramática, até porque a aula de gramática a gente vai ter aqui ao vivo, de segunda a quinta-feira, não tem nem por que a teacher ter um curso gravado disso, né? Tem as aulas gratuitas, ficam salvos no YouTube. Então aqui a gente pega a gramática para vocês entenderem estruturar uma frase, adquirirem vocabulário, mas só assim você não vai aprender inglês. Por quê? Assim você não vai estar praticando ativamente. Como que você faz para praticar ativamente? Era até a questão do que aquilo estava comentando antes, né? Sobre o shadowing. Como foi que você aprendeu seu idioma nativo, pessoal? Através da escuta e repetição de frase, palavras. E essa repetição, você espelhou a pronúncia, o ritmo, entonação. Aos poucos, né? Você começou juntando sílabas para formar palavras, depois várias palavras para formar frases. Porque você era um bebê. Hoje, adulto, se você aplicar essa mesma técnica, vocês vão conseguir aprender bem mais rápido. É um jeito acelerado, porque você está praticando tanto a escuta quanto a fala, certo? E assim você vai construir até o seu repertório. Você vai ter aquela memória auditiva até para você se autocorrigir. Porque quando você for repetir, quando você estiver falando sozinho, não só espelhando a frase que você estiver assistindo ali do vídeo, mas quando você for falar sozinho, através da escuta, você vai conseguir perceber se soa ou não correto, porque você pratica tanto listening que você vai ter esse repertório, você vai ter essa memória auditiva para te corrigir, certo? Então esse shadowing, esse espelhamento, vocês vão fazer pegando vídeos com o nível de vocês. Não adianta, se vocês forem iniciantes, pegar um de nível avançado, né? Vocês têm que pegar vídeos em inglês do nivelamento de vocês e praticar o espelhamento. Vocês vão assistir ao vídeo, primeiramente, só focar ali na escuta, tá? Vocês vão escutar bastante, para se acostumar com o inglês. Depois, leia a transcrição, a legenda do vídeo. Faz depois junta tanto a sua leitura com a pessoa que está falando no vídeo, espelha junto, enfim. Dessa forma você vai estar praticando a fala ativamente. Para quem quiser, o que a teacher tem para vocês, para facilitar? A teacher, ela tem um cronograma de estudos, ele é um intensivo, tá? Que tem todas as atividades em vídeos para vocês espelharem, para vocês colocarem em prática essa técnica do shadowing. Esse cronograma, eu tô abrindo ele aqui para vocês, tem 3 atividades diárias. Deixa eu ver, eu vou abrir por aqui que é mais fácil. Então são 45 dias, divididos em 9 semanas, e são 3 atividades por dia com vídeos. Todas as atividades, elas têm vídeos, tá? Para vocês colocarem em prática esse shadowing, esse espelhamento. Deixa eu abrir aqui ele. Cadê? Aqui, ó. Foi. Aqui, ó. Então, esse é o cronograma da teacher, tá vendo? Então, ó, dividido em 9 semanas. Isso dá um total de 135 atividades, tá, gente? Porque são 3 por dia. Vai ter aqui o link para vocês poderem acessar o vídeo. E aí, vocês vão assistir, fazer o espelhamento, tá? Esse daqui... Primeiro, começa ali desde o nível iniciante. What is your name? Qual o seu nome? Você vai aprender a se apresentar em inglês, cumprimentos em inglês, ok? Aqui vocês vão ter até um quiz depois para fazer. Alguns têm quiz de compreensão. Vocês vão ter ali a transcrição. E esse cronograma da teacher, olha, o melhor de tudo, né, gente? O melhor de tudo eu acho que é o preço. O pessoal sempre fala, uau, teacher, como assim? Tá muito barato. Tá mesmo, tá muito acessível. Ele está saindo por apenas R$17. Não é uma assinatura mensal, tá? É um pagamento único, você faz lá na plataforma, tem acesso vitalício. Para você que quer adquirir, é só você acessar aqui o perfil da teacher e é esse link na bio. Você vai clicar aqui no link, opa, não foi?
E você vai adquirir o seu. Ó, R$17. E eu ainda deixei, tá um valor super acessível, mas eu ainda deixei, liberei ali o parcelamento em 2 vezes de R$8,95 no cartão. Pagamento único e vocês têm acesso vitalício. O que significa isso, professora? Para sempre. Vocês vão poder baixar o material. Ele foi feito para vocês utilizarem em 45 dias. Mas como vocês vão ter acesso para sempre a esse material, nada impede vocês de, depois dos 45 dias, voltar a fazer de novo, se vocês quiserem. Enfim, o material é de vocês. Vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, tá? Então, mas assim, eu quero vocês aprendendo rápido. Eu quero vocês ali fazendo intensivo, porque a constância é importante para vocês conseguirem avançar no idioma, para vocês memorizarem, realmente evoluírem, aprenderem a falar inglês. Então, por isso que o principal é a constância. Não pular os dias, fazer todos os dias. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre, eu vou dar dicas, porque ó, o Kilo tinha até comentando ali, tinha comentado mais acima, sobre ele não tá vendo progresso na questão do shadowing. Inclusive, vocês já bateram até a meta, né? Então, depois eu vou liberar pra vocês o quiz de fixação lá no grupo, ok? Esse cronograma, ele é pago, R$17. Ele não é o que nós liberamos gratuitamente lá no grupo, tá? O material que a gente libera lá no grupo pra vocês é o das frases, só pra não confundir quem tá entrando agora, tá bom? Mas enfim, vamos então fazer aqui. No final da live, vou falar mais sobre esse cronograma, como utilizar, dicas, as instruções, ok? Para vocês verem a evolução, porque também não é simplesmente entrar, assistir e ficar só falando, né? Você tem que fazer ali também uma prática só sua, não ficar só espelhando o outro, tentar depois utilizar as frases que você aprende ali no shadowing para você conversar sozinho, para você se gravar. A gente já vai entrar nessa questão, tá? Vamos então, ó, rapidão pegar aqui, mas já para de procrastinar e já vai lá adquirir. Se você já conseguir te convencer que esse cronograma em 45 dias vai desbloquear sua fala, já vai lá e adquire o seu, tá por apenas R$17. E esse valor é só até o final de dezembro. 1º de janeiro sobe de preço. E não é 2, 3, 4 reaisinhos não, tá, pessoal? Ele vai subir ali de preço. Então, esse preço é promocional aqui até o final de dezembro, tá? Eu não mudaria o plano de estudos agora. Mudaria? Faz parte dos modais que nós pegamos anteriormente? Não, né? Não é o deveria, não é o conseguiria, não é o poderia. Então, ele vai ter que adicionar o would na frente para deixar esse ia no final, tá bom? Mudar é o verbo change. Vou pegar outra aqui. Mudar é o verbo change, ok? Então, para deixar com esse ia no final, adiciona o would. Só que é uma frase na negativa. E o would, ele vem na frente do não. Então, aqui, na verdade, você até vai fazer uma contração do would not e depois você adiciona o change, tá bom? Tem que ali estruturar corretamente a frase, tá? Eu não mudaria. I would not, ou você já faz a contração, que é juntar as duas palavras, vai virar wouldn't, ok? I wouldn't, que esse not é do não, né? Change. Esse o é o artigo the. Plano de estudos. Esse estudos, ele está descrevendo, caracterizando o tipo de plano. Então, ele vai vir para frente, ele está aqui agindo como um adjetivo. The study plan. Agora, posso só adicionar ali um advérbio? Não, ok? I wouldn't change the study plan now. Eu vi que tinha alguém que comentou que não entendeu. O would, ele deixa o verbo com esse ia no final. Quando a gente pensa em português, esse mudaria, comeria, leria, no inglês, eu não vou ter como conjugar o verbo sozinho ali, adicionar um sufixo no final, para deixar ele com esse ia no final. Então, o que eu faço no inglês? Eu adiciono um would na frente. Ele serve para isso, tá? Ele serve para deixar esse ia no final do verbo, ok? I wouldn't change the study plan now, ok? Agora. E o aí? Como assim o aí? Cadê o aí? Não entendi. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Próxima frase. Deixa eu ver, ó. Pegamos aqui. Should também não faz isso? Não, por quê? O should, ele só tem um significado específico.
Só vamos traduzir ele como se fosse o deveria, tá? Então, como ele é só o deveria, ele só vai ser utilizado ali realmente para falar de sugestão, de conselho. O would, tirando os 3 verbos, deveria, poderia, conseguiria. Tirando esses 3 verbos, todos os outros verbos que quisermos deixar com esse ia no final, vamos, na verdade, utilizar o would. Comeria, would eat. Deixa eu pegar verbos diferentes para vocês, né? Sentaria, would sit. Tô pensando aqui que eu sentaria numa cadeira agora, que eu tô cansada de ficar em pé. Beberia, would drink. Tô tendo dificuldade em pensar em verbos, pessoal. Mas enfim, então todos os outros verbos... Todos os outros verbos que quisermos deixar com esse ia no final, vai utilizar o would, tá bom? Então, com exceção daqueles 3. Poderia, conseguiria e deveria, tá? Porque já tem o verbo modal próprio deles, ok? Isso, ótimo. Então, vamos lá? Gislene, não, minha querida. Relaxa, é questão de prática, tá? Que isso, Gislene? Você tá aqui com a gente desde o início, você não vai desistir agora, não. You came this far. Você chegou até aqui, você vai desistir. Fica tranquila que é a prática, tá? Vamos lá? Próxima. Já nem me lembro mais qual que era a frase aqui. Eu não sei se era uma negativa. Ele não deveria ignorar as instruções, ok? Vamos fazer... Deixa eu ver, hoje, essa semana... O que mais era pra gente pegar essa semana? Também pra pegar o Simple Past. Qualquer coisa, pessoal, se tá muito difícil, porque qualquer coisa, então eu passo o Simple Past pra semana que vem, e aí quinta-feira a gente faz então uma revisão dos verbos modais que vocês ficaram com mais dificuldade. Eu vou mandar depois lá no grupo uma enquete para vocês votarem nos verbos modais. A gente vai escolher 3, então, quinta-feira, pra gente fazer uma revisão, tá? E aí a gente passa o Simple Past, então, pra semana que vem. Não tem problema. A gente faz uma revisão. Ele não deveria ignorar as instruções. Putz, agora eu acho que esse não coube. Achei que esse tinha já passado, ok? Vamos lá. Olha só, deveria. Agora sim, deveria tem um verbo modal próprio, ok? Qual que vai ser? Qual deles vamos utilizar aqui? O should ou would? Qual que é o próprio pro deveria? Estou batendo... Nossa, eu li totalmente diferente. Eu estou borboletando aqui. Fica tranquilo. Então, Lucas, a gente vai... Então, tá certo. Então, já tá confirmado. Eu vou deixar pra mandar, então, quinta-feira. Porque como a gente ainda vai pegar verbos modais amanhã, quinta-feira de manhã, eu mando pra vocês uma enquete lá no grupo pra vocês escolherem 3 verbos modais pra gente focar na revisão de quinta-feira. Tá bom? Vamos lá. Isso, a Gislene comentou. Isso aí, Gislene. Should é o próprio do deveria. Então, vai ficar aqui, ó. Como é uma negativa, vai vir na frente do não, tá? He should not. Vou fazer sem a contração, como eu geralmente faço. E aí, quando você faz a contração, que é juntar as duas palavras, vira o shouldn't, tá? He shouldn't ignorar, né? The instructions. Por conta da próxima palavra começar com uma vogal, por isso que eu pronunciei esse the como the instructions, tá? Som de vogal, a gente acaba falando como se fosse i aqui, tá? The instructions. Ok? He shouldn't ignore the instructions. Então, olha só como a nossa frase vai ficar mais fluida, sem pausas, quando nós falamos a contração ao invés do should not. He should not ignore. Pausa, né? Não é muito legal essa pausa. Então, vamos ali direto, ok? Com a contração. Vamos lá? Quer dizer, opa! Já chegamos ali. Já são 9h14. Já?
Eu não tô doida não, né? Eu tô ainda meio assim com esse horário, enfim. Pessoal, fiquem tranquilos, vamos pegar a revisão. E aí na revisão, eu já tô vendo que eu vou ter que pegar o Word. O Word ele já tá meio que confirmado, né? Vamos pegar mais outros exemplos com outros verbos para vocês conseguirem fixar. Mas ele é tranquilo. Ó, vamos recapitular aqui rapidão. O Word, ele não tem uma tradução exata. Então, anota. Olha só, os verbos poderia, conseguiria e qual que é o deveria? Deveria. Ele já tem modais próprios. Poderia, could. Nós vimos ontem, né? Conseguiria, could também. Deveria, should. Então, com exceção... Nossa, isso daqui tá super errado. Com exceção desses 3 verbos, todos os outros verbos em português que nós formos deixar com ia no final, na verdade vai ser o would. Então, ó, tirando esses 3, comeria, assistiria, dormiria, veria, beberia, colocaria, todos, gente, todos, vocês estão vendo aqui? Todos os outros verbos que vocês quiserem deixar com esse ia no final, só lembra de colocar o would na frente dele, tá? Amanhã, quer dizer, na aula de revisão, eu vou começar com o would e já vou começar com uma lista para vocês entenderem, tá? Com os outros verbos. Mas é bem tranquilo, é só realmente a prática, tá bom? Então, ó, falar rapidamente de novo para vocês. Quem é novo aqui na live, quer receber o material gratuito, porque vocês bateram aqui a nossa meta de curtidas, né? Inclusive, já estamos em 170k de curtidas. É só você ir lá na rede social da Teacher, na rede vizinha, aqui não no TikTok, porque o TikTok ele dá erro no Zap. Não adianta, já tentamos, né? Sempre dava erro. Então a Teacher desistiu e só deixou aqui o link. Vocês vão lá na rede social vizinha, @teachercamilaotaviano, ok? Ó, mesmo arroba aqui do TikTok. E vocês vão clicar no link da bio, para vocês conseguirem acessar esse nosso grupo, tá? O grupo ele é gratuito. E é por lá que eu vou encaminhar para vocês os materiais, que também são gratuitos. Porque vocês batem aqui a meta da live, a Teacher garante ali que vai mandar para vocês. Então, ó, o 4º botão, grupo Zap Teacher Camila. I accept, continue to destination. E aí, pronto, vocês vão ser... Opa, não foi. Adicionados no nosso grupo, tá? Olha só, ontem eu mandei, só pra vocês verem. Mandei, ó, good evening everyone, meta batida, segue o material. Mandei então pro pessoal as frases da aula de ontem. Mandei o quiz de fixação, tá? E vai ser a mesma coisa hoje. Vou depois mandar pra vocês as frases e o quiz de fixação. Professora, quero poder ter os materiais das lives anteriores. Fica calmo que tem como você ter também. Olha só, como as lives elas ficam salvas na rede social vizinha, olha só, você vai acessar nesse canal aqui, nessa rede social, tá? Clica ali naquele botão, canal tananã. Quando vocês vai lá em playlist, live TikTok. Quando vocês acessam as aulas nessa rede social, que é por onde fica salvo, né? Vocês conseguem acessar os materiais na descrição. Então, olha só. PDF da aula tá aqui, quiz de fixação tá aqui também. Quando os alunos eles batem a meta, eles não só liberam lá na comunidade, mas eles também liberam para vocês aqui acessarem na rede vizinha. A diferença é que, como eu só posto o vídeo amanhã, aí tem esse delay, né, para você receber. Se você já quiser receber logo depois da aula, então se juntem lá na nossa comunidade no Zap, tá bom? Que é gratuito, tá bom, pessoal? E aí, por último, falar lá da questão do shadowing. O shadowing, o espelhamento, vocês vão fazer para adquirir conhecimento ali das estruturas de frases, praticarem ativamente as frases, né? Enfim, o inglês falado junto com a escuta. Mas, o que inclusive está lá na tradução, lá na instrução do nosso material? O ideal não é só vocês ficarem praticando... Até pegar aqui as instruções. Não é vocês só ficarem praticando o espelhamento e pronto, terminou.
Não, o ideal é depois, quando chegou ali na segunda semana, já adquiriu uma boa base, agora vocês vão pegar e começar a se gravar, tá? E vocês vão começar a ter as suas próprias conversações baseadas nas frases que vocês aprenderam com o shadowing do nosso material, tá? Então, o nosso material, primeira aula, é para você aprender a se apresentar. Você vai ali, você vai clicar, acessar. Esse material, para quem quiser, tá lá no link da bio, aqui no TikTok mesmo, tá? Ele não é gratuito, mas tá R$17, gente, tá muito acessível. Já vou mostrar ele mais a fundo, tá? Vocês, então, ó, vão aprender nesse vídeo a se apresentar, falar o seu nome. No outro vídeo, cumprimentos. No outro vídeo, falar de, utilizando o verbo to be, quem você é, o que você gosta de fazer. Depois de umas 2 semanas, você vai ter ali um vocabulário, frases, para vocês utilizarem para conseguir montar sua própria conversa, para você montar sua própria fala, sem ter que ficar só repetindo a fala dos outros, porque o ideal é isso, né? O ideal é vocês também treinarem o seu raciocínio. É vocês não só ficarem repetindo, mas vocês forçarem o seu cérebro a tentar lembrar as frases que vocês por tanto tempo repetiram, espelharam e falar o que vieram na mente de vocês. Por que eu falo para vocês gravarem? Para vocês, eu acho que quando a gente tem uma câmera, a gente leva mais a sério, né? Então a câmera ajuda a gente a pensar que estamos falando realmente com outra pessoa ali. Então, não desistir no meio do caminho, realmente tentar manter ali o raciocínio, né? Como se a outra pessoa estivesse nos escutando. E também vocês conseguem depois assistir, ver como que vocês falaram. Se vocês quiserem mandar para uma inteligência artificial para ela poder corrigir vocês, enfim. Ou tem outros aplicativos que vocês podem utilizar, até o ChatGPT, vocês podem utilizar para falar diretamente com ele, para ele poder te corrigir, certo? Para vocês terem essa evolução de não só ficar na repetição, mas também de você começar a raciocinar por conta própria, você criar as suas frases, a sua conversa, a sua fala, baseado no repertório que você conseguiu ali com o shadowing, tá? Então, talvez seja essa questão. Se você só tá ali no shadowing, não que o shadowing não vai te dar a base, né? Ele vai desbloquear a tua fala, ele vai te dar ali o repertório necessário, mas você também tem que se esforçar. Você tem que ali também se desafiar a tentar falar sem nenhum auxílio. Só com o que você lembra, só memória ali, auditiva, enfim, tá? Então, dando ali a dica, não sei se o Kailu estava até agora, né, no final, mas dando essa dica para quem já adquiriu o material, quer, além do shadowing, começar a falar, tem que fazer isso também, tá lá nas instruções, tá? Agora, teacher, está falando desse material, eu nem sei que material é esse. Deixa eu mostrar ele então aqui para vocês. Essa técnica do shadowing que a teacher tá falando, se chama, né, traduzindo, seria a técnica do espelhamento, tá? Da sombra, de você, nesse caso, espelhar a pronúncia, entonação e ritmo do nativo. É a mesma técnica que você aplicou quando você aprendeu seu primeiro idioma. Nós, quando bebês, nós fazemos o quê? Escutamos os nossos familiares e com o tempo nós começamos a repetir, espelhamos a fala deles e hoje em dia somos fluentes no nosso idioma nativo, certo? Com quantos anos você já estava falando português? Imagina lá pelos seus 2, 3 anos de idade. E isso você bebê. Imagina hoje você adulto aplicando essa técnica, que é técnica universal, não é uma técnica minha, ela é uma técnica comprovada que funciona, né? Imagina você hoje aplicando essa técnica, o quão rápido você não consegue aprender o idioma se você manter a constância, todos os dias fazer essa imersão de escutar o inglês, repetir em voz alta, para você criar ali o seu repertório, tá? Perdão. Para muitos alunos, o que falta é ter o material correto. O material que já dê para ele esses vídeos, esses áudios, de acordo com o nível dele, porque também não adianta você começar a querer utilizar essa técnica com, eu vou assistir minha série favorita, Game of Thrones, que é um nível super avançado de inglês, né? Você não vai evoluir, vai ser muito difícil, você vai ficar estagnado ali, vai acabar desistindo. Você tem que começar com vídeos que sejam do seu nível. Se você nunca pegou conversação antes, e você já é um nível, sei lá, B1 em leitura, mas nunca pegou conversação, é completamente travado, você também tem que pegar lá no nível iniciante, começar desde o zero a sua conversação, porque o seu nível de fala é A1,
se você nunca praticou a fala, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão praticar todos os dias. E esse cronograma da Teacher, que é o cronograma intensivão, que está lá no link da bio, ele é um cronograma para você fazer em 45 dias. Então, o que ele promete? Destravar a fala de vocês. É uma garantia da Teacher. Se você aplicar, que nem eu falei, todos os dias, manter constância, 1 hora por dia estudando, praticando ativamente, é garantia da Teacher que você vai destravar o seu inglês em 45 dias. Você não vai estar fluente, mas você vai estar ali, se você está começando no nível iniciante, chegar pelo menos no nível pré-intermediário, tá? O cronograma é esse daqui. Então, ele é dividido em 9 semanas, 45 dias em 9 semanas, tá? São 3 atividades por dia. Todas as atividades têm áudios, vídeos, então vocês vão clicar para acessar. Como é a técnica do shadowing, tem que ter o áudio, senão você não vai, você tem que escutar para você conseguir espelhar, né? Então todos, tá? Vai ter ali o link para você conseguir acessar. E você vai aplicar, como eu falei antes, assistindo o vídeo. No começo, se você for muito iniciante, você vai precisar, na verdade, começar ali só escutando para você se acostumar primeiramente com o inglês. Então, as primeiras 2 vezes que você for assistir esse vídeo, você vai apenas escutar, acostumar o seu ouvido com o inglês, tentar ver ali onde começa e termina uma palavra, tá? Depois você vai fazer a leitura, aqui tem até transcrição que você consegue ler. Faça a leitura, tenta fazer a leitura em voz alta, repetir o que você escutou. 4ª vez, você vai assistir o vídeo e agora você vai fazer a leitura junto do nativo, de quem quer que esteja falando ali no vídeo, então fazer o espelhamento, né, junto. E você vai fazer isso até você chegar no nível de conseguir espelhar a fala sem estar lendo, apenas acompanhando a escuta, tá? Se você chegar nesse nível, aí você já sabe que você pode passar para o próximo exercício, que também vai ser ali no formato de vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, um outro. Vai ter aqui pra vocês assistirem, depois ali tem a transcrição, esse aqui eu acho que também tem um quiz pra fazer, é verdade, aqui tem um quiz, enfim. Então, quem quiser esse material, ele está lá no link da bio, deixa eu mostrar aqui pra vocês como vocês fazem pra acessar. Como eu falo, né, é um material que já está com tudo pronto, tá? Você só vai ter que acessar, você só vai ter que entrar e acessar. E esse material, ele utiliza a mesma técnica que todos esses cursos famosos que cobram mais de R$2.000 para vocês terem acesso, utilizam, tá? Só para vocês terem ideia do valor desse curso, para quando eu falar aqui o preço para vocês caírem para trás de tão barato que tá, né? Olha só, vocês vão clicar então aqui na foto da Teacher, nesse link aqui da bio, e olha só, pessoal, vou mostrar aqui ao vivo para vocês. Ele está saindo por apenas R$17. São 135 atividades no total. Tem que pagar, esse daqui ele não é gratuito. R$135, quer dizer, 135 atividades são, se você for dividir, R$17, olha, gente, olha só, R$17. Vou dividir, na verdade, pelos dias, né? 17 dividido por 45, porque é para vocês fazerem 45 dias. É como se vocês pagassem ali 37 centavos por dia. Vocês acham que R$17 é um bom investimento para você em 45 dias conseguir destravar seu inglês? A gente falava sempre da questão ali da coxinha, né, gente? Eu acho que é mais barato do que você comprar 2 coxinhas na tua cidade, 2 coxinhas média, desse tamanho aqui. Aqui na minha cidade, 2 coxinhas desse tamanho são R$18. Então, na verdade, é mais barato do que 2 coxinhas. Então, pensa, o que vocês investiram em vocês mesmos esse ano? O que vocês, inclusive, na verdade, pensa comigo, o que vocês gastaram nessa Black Friday? Que foi investimento em vocês, não foi em blusinha, não foi em skincare, que realmente foi em algo que vai mudar, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua qualidade de vida, gente. Por apenas R$17, quem for lá no link da bio, agora, ok? Tem como comprar parcelado, é verdade. A Teacher ainda liberou pra vocês, é R$17 pagamento único. Eu ainda liberei pra vocês parcelarem 2 vezes, deixa eu pegar aqui de novo, 2 vezes de R$8,95 no cartão, olha só. Eu sou muito boazinha. Ainda liberei para vocês parcelamento. Esse valor vai ficar por R$17, né? Apenas até o final de dezembro. Dia 1º de janeiro, eu já tô avisando, porque ó, a gente já combinamos isso desde o início da primeira turma, né?
Já combinamos que a partir do dia 1º de janeiro, não é mentira da Teacher, não é pra fazer, ai, você queria ir lá comprar. É real, gente. Vai subir o preço. E não vai subir pouquinho, ai, R$5. Vai subir ali o preço. Muitos alunos que adquiriram chegaram depois pra Teacher falando, Teacher, seu material é muito bom, você tinha que valorizar o seu trabalho, porque não vale R$17. E realmente, não vale R$17, vale muito mais. Se você for comparar que, mesma técnica, que esses cursos que cobram R$2.000 e eu estou cobrando R$17 pelo material, então assim, sim, vai aumentar o preço. Não vai aumentar também, não vai ser R$2.000, mas vai aumentar o preço a partir do dia 1º de janeiro. Então, se vocês quiserem adquirir por R$17, você vai lá no link da bio, para de procrastinar, porque, porque eu, janeiro, queria começar só em janeiro. Tudo bem, se você só quiser começar em janeiro, mas adquira já, para você garantir o preço de R$17. Tá? Então, pessoal, não procrastine. Eu deixei vocês também para passar ali no cartão. Já estamos há 3 meses, quer dizer, 3 meses não, perdão, final de outubro, desde final de outubro com esse preço. Então, por isso que eu não vou nem adiar mais, né? Realmente vai ficar só até dia 31 de dezembro. Porque eu dei aqui 2 meses, 2 meses por esse valor. Deixei ali aberta a oferta. Então, a partir do dia 1º de janeiro, não tem choro, vai estar um preço maior. Então, se você procrastinou, mas ainda quiser adquirir, não vai ter também um preço absurdo, né? Porque aqui, nossas lives é para deixar o inglês acessível, para a maioria, né? Enfim, ter acesso a esse aprendizado. Não vai estar um preço absurdo, mas não vai estar por R$17, tá bom? É para iniciante. Esse cronograma, ele começa desde o nível iniciante. Você viu ali que a primeira aula, você vai pegar vídeos para aprender a se apresentar, se cumprimentar em inglês? Começa no nível iniciante, então para quem é do absolutamente zero, você vai fazer essa prática, porque tem muita gente que acha que, primeiro tem que adquirir uma base para depois eu começar a praticar inglês. Como que você acha que você vai adquirir essa base? É através dessa técnica que você vai adquirir essa base, é através do shadowing. Então, para você aprender a falar inglês da forma correta, pensa, quando você era criança, você começou através da gramática? Você começou através da leitura? Não, quando você era bebê, você começou através do quê? Do espelhamento. E aí, depois você foi aprender gramática, depois você foi pegar a leitura, tá bom? Então, é dessa forma que você vai realmente, em 45 dias, avançar. Por que tem tanta gente que demora anos para aprender inglês? Porque pega a técnica errada, começa o caminho errado, pega o caminho mais longo, começa a aprender gramática primeiro, para depois começar, ou pegar só vocabulário solto, para depois começar a aplicar em frase, para depois ter que voltar a aprender gramática de novo, porque não lembra mais na hora de praticar. Enfim, então se você não quer desperdiçar todo esse tempo, porque não tem porquê, tá? Se você quer começar pela técnica, que realmente vai fazer você avançar no inglês da forma mais rápida possível, fazer você aprender, destravar seu inglês em 45 dias, saindo do zero, para quem não sabe nada, para alguém que fala, que consegue formular frases, que consegue se apresentar, consegue falar do seu trabalho de uma forma básica, né? Consegue falar do seu dia a dia, dos seus hobbies e interesses em 45 dias. Você vai lá no link da bio. Já estamos encerrando nossa live, hein? Você vai lá no link da bio. Olha só. Clica aqui na nossa live, clica aqui na foto da Teacher. Link da bio. Por apenas R$17, tá? Deixa eu ver aqui. É para iniciante, sim. Inglês é mais importante que até uma graduação. Olha, é que assim, né, gente? Tem muita... É que tem aquela questão de que às vezes o inglês vai ser o diferencial no seu currículo. Então, por isso tem gente que fala isso, né? Mas assim, obviamente que, enfim, ensino, aprendizado é aprendizado. Qualquer aprendizado é válido, qualquer aprendizado é importante, mas realmente, é aquela coisa que a Titi estava falando, que eu esqueci de falar, né? A Titi, inclusive, está trabalhando para uma empresa americana. Eu tô trabalhando... É que eu ainda não tô com a firma oficial, né? Eu tô fazendo treinamento. Inclusive, parece que agora nem vai ser mais para assistente executiva, vai ser só para intake specialist. Amanhã a gente conversa mais sobre isso, porque amanhã eu vou ter realmente a reunião com o cliente mesmo, né? Tem 2 clientes aí já pra eu fazer reunião.
Mas enfim, gente, eu tô tão cansada porque hoje eu passei o dia inteiro fazendo preparação pra entrevista com minha coach que eu não quero nem falar sobre isso, amanhã eu falo. Mas enfim, eu tô tão cansada. Mas uma coisa que eu tava falando ontem pra vocês, só pra vocês entenderem, né, essa questão do inglês. Essa vaga que a teacher conseguiu nessa empresa americana, não era necessário graduação, tá? Porque é de suporte ao cliente, era necessário apenas ter o inglês. E não tem problema em falar, qual que vai ser o salário da teacher? $1.300. Se você converter, depende ali da taxa do câmbio, né, do dólar no dia, mas eu acho que vai dar ali em torno de R$6.500. Comecei agora, comecei semana passada, pessoal. Comecei na empresa, tô fazendo treinamento e essa semana, acredito que até sexta-feira, eles já vão me designar para um cliente, para o escritório, porque eu tenho já 2 entrevistas com 2 escritórios essa semana para fazer. Uma amanhã e uma na quinta-feira. Então, eu vou manter vocês atualizados. Mas, enfim, era só necessário o inglês. No meu caso, foi necessário também ter ali a experiência que eu tinha, né, de suporte ao cliente. Se você tem experiência com suporte ao cliente e você tem inglês, você pode estar ganhando. E ainda tá um salário baixo, tá? Para essas vagas. $1.300, $1.200, $1.300 por mês. Que vai dar ali $6.500. Em que mundo, aqui no Brasil, a gente vai conseguir um salário de R$6.000 para uma vaga de suporte ao cliente? Me fala. Mas você trabalhando para empresas para fora, você consegue. Então, a Teacher já é um exemplo disso, né? Tô postando lá a minha jornada na rede social vizinha. Pra quem quiser saber mais, hoje eu tô cansadinha, então não vou nem entrar nessa questão hoje. Vocês estão percebendo, né? Mas quem quiser saber mais, eu tô postando vídeos sobre essa jornada. Daqui a pouco eu vou postar aqui também no TikTok. Eu tô postando os vídeos sobre isso lá na rede social vizinha, no canal. Então é só você pesquisar Teacher Camila Ottaviano. Canal Teacher Camila Ottaviano, tá? Então, pessoal, um beijo, não procrastine inglês, ele abre portas, tá? A gente vai ter uma live para falar só disso também, futuramente, tá? Para dar dicas de currículo, de como aplicar para vagas no LinkedIn, o que foi que a teacher fez para conseguir essa vaga. Em 3 semanas eu comecei a procura dia 20 de novembro e dia 8 já me mandaram o contrato para eu assinar. 3 semanas, gente, menos de 3 semanas, na verdade. Ia dar 3 semanas na quinta-feira, né? Dia 11. Então, assim, gente, o inglês ele abre portas. Para de procrastinar. O link da bio vai dar o material perfeito para vocês estudarem inglês, para vocês em 45 dias desbloquear a fala, para vocês chegarem ali pelo menos no nível A2, que é o nível pré-intermediário, tá? Um beijo. Vou mandar lá no grupo para vocês, então, o material das frases e o quiz de fixação, tá bom? Então, quem tá lá na nossa comunidade vai receber. E até amanhã, 8h15 da noite, ok? Beijão e até mais. See you! Bye, bye!